Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou gravando esse vídeo para aqueles que não puderam participar do nosso último estudo possam estar assistindo e possam ver aquilo que a gente viu no estudo. Claro que de uma forma muito mais resumida, né? Eu não vou abordar tudo que a gente viu no sábado, para não ficar um vídeo muito longo. Não vou explicar cada uma das coisas que nós explicamos no sábado, ok? Mas eu vou dar uma passada pelos slides que eu já mandei para vocês aí no grupo, né? E explicando o porquê de cada slide e o assunto principal que a gente viu no sábado, ok? Primeiramente, relembrando que tudo que estamos fazendo em qualquer tema que estejamos explicando ou falando ou abordando ou meditando, nós temos por pano de fundo o grande tema do acampamento, que é voltando para casa. Isto é, voltando à intimidade com o nosso Pai, voltando o nosso coração para os nossos lares e nos preparando para o grande dia. Ou seja, nós estamos olhando para quem Deus é, porque Deus é uma família, Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito, e buscando interagir e buscando intimidade com esta família, nós estamos contemplando esta família, que é Deus, o próprio Deus, o Pai, e com esta contemplação a gente aprende a ser transformado para nós expressarmos esta família nas nossas famílias terrenas. E aí nós voltamos os nossos corações para os nossos lares. E com isso, fazendo essas duas coisas, nós estamos nos preparando para o grande dia em que a família celestial e terrena será unida, se Deus quiser. Amém? Mas o tema dessa primeira mensagem foi o pecado e as suas consequências. Para isso, a gente precisou entender o que é o pecado, quando ele surgiu na humanidade e como era antes dele. Primeiro, para ver isso, a gente pensou primeiro quem Deus é, né? E aí nós vimos que chegamos à conclusão óbvia de que Deus, além de ser muitas coisas como amoroso, justo, bom, entre tantos outros atributos de Deus, características de Deus, nós enfocamos no fato de Deus ser família, o fato de Deus ser Trindade. Deus em si mesmo é uma família. Pai, o Filho e o Espírito Santo, um único Deus que em si mesmo é uma própria família, né? E Deus resolveu criar. Deus decidiu criar o mundo e criar os seres humanos. Nessa criação, Deus criou o homem, a humanidade, à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que significa que Deus criou o homem à sua imagem? E aí nós vimos o porquê disso, ok? Eu expliquei o porquê que o homem, o que significa ser imagem de Deus, mas nós vimos que ser imagem de Deus no texto de Gênesis significa ser rei ou vice-rei com Deus, assim como Deus reina sobre tudo, Deus queria príncipes, outros reis que reinassem junto com ele sobre a criação. Significa ser filho, parecido com o pai, semelhança, que é passada de pai para filho, ok? E significa também sacerdócio, ser sacerdote, ou seja, cuidar de um lugar para a presença de Deus. Filho, rei e sacerdote. Propósito de Deus para o ser humano. Ser imagem dele. Porque assim como o Pai tem todo o seu prazer no Filho, o Filho primogênito Jesus, ele quer ter uma grande família de filhos que são parecidos, semelhantes ao seu único filho. Certo? Por isso, ele deve ser o primogênito entre muitos irmãos, que somos nós, né? E
quais são as funções do filho? Entre muitas outras, ele também é rei, profeta, rei e sacerdote, né? E isso Deus também queria para o ser humano, né? E Deus queria que o ser humano cumprisse com essas funções no jardim. O jardim era uma espécie de santuário, uma espécie de santo dos santos, onde Deus se encontrava com o homem. E a partir dali o homem deveria cultivar e guardar do jardim para que aquele lugar continuasse sendo um lugar da presença do Pai. Certo? E como rei e como sacerdote, e também como filho, ele deveria levar a presença de Deus para toda a criação. Isso já fala muito sobre a nossa função nos dias de hoje. Mas a serpente entrou, nós lemos Gênesis 3, a serpente entrou e gerou algumas coisas. Gerou negligência à palavra de Deus, porque Eva muda o que Deus tinha dito. Deus tinha dito uma coisa, Eva disse que Deus disse outra. Eva acrescentou o fato de tocar na árvore, coisa que Deus não tinha proibido. Então Eva foi negligente à palavra de Deus. Ela não teve zelo pela verdade. Ela não teve cuidado, preocupação com a verdade. E isso levou ao engano, levou à mentira, levou ao orgulho, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável para dar entendimento, e levou ao passo final, que foi a desobediência. Eva comeu do fruto e ainda deu ao seu marido. Então a serpente foi gerando negligência, falta de zelo pela verdade, engano, mentira, orgulho e a desobediência, que foi o ápice do erro do homem e da mulher. Com tudo isso, com o pecado, quais foram as consequências desta desobediência? Vergonha, eles se esconderam de Deus. Medo, eles tiveram medo de Deus quando Deus queria conversar com eles. Eles foram separados de Deus. Se acusaram um ao outro. Brigaram. Diria ali o texto que o homem, a partir dali, ele oprimiria, governaria a mulher com opressão, coisa que não era dessa maneira antes. Gerou sofrimento, gerou a opressão e gerou morte, tanto espiritual num primeiro momento, quanto física depois de alguns anos, quando eles vieram a morrer mesmo. Então, olha o que o pecado gerou, quais foram as consequências do pecado. O pecado nasceu em Gênesis 3, com negligência, falta de zelo pela verdade, engano, mentira, orgulho e desobediência. E ele gerou como consequência vergonha, medo, separação de Deus, separação com o próximo, separação com a terra, porque a terra agora não daria mais os frutos que ela dava antes. Ele seria com suor que o homem colheria do seu fruto. Acusação, briga, sofrimento, opressão e morte. E depois nós vimos que a separação com Deus gerou separação com o próximo, separação consigo mesmo, é a ruptura consigo mesmo. O homem vai ficar confuso consigo mesmo, não vai se entender, não vai se amar da maneira correta. E ruptura com o ambiente, com a criação, com a natureza. E tudo isso gerando separação, vergonha, medo, acusação, morte, sofrimento, opressão, assassinato. Uma geração depois, Caim mata Abel. 7 gerações depois, Lameque, descendente de Caim, se orgulha por ter matado um jovem que havia o machucado. Um jovem só machucou ele foi lá e matou e se orgulha disso. Ele criou uma poesia para se orgulhar do que ele tinha feito. Olha para onde a humanidade foi sendo levada em poucas gerações, que se deixou ser levada pelo pecado. Assassinato, indiferença, não está nem aí com mais nada. Soberba, maldade, perversidade, confusão e perdição. Olha para onde o pecado foi, para onde a humanidade foi levada por meio do pecado. E aí então nós temos o pior de tudo, que é a separação de Deus, certo? E aí nós temos algumas frases principais para entendermos o que aconteceu com a humanidade em relação ao pecado, como ele entrou. Primeiro, Adão abriu a porta para o pecado entrar no mundo.
ele deu legalidade. A gente explicou o que é legalidade, né? Ou seja, ele deu permissão para o pecado entrar no mundo. Isso Romanos 5,12 diz. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Segundo ponto, eu estou nos slides 13, 14 e 15. Segundo ponto, como pai de todos os que viriam, porque ele foi o primeiro da raça humana, Adão estabeleceu um princípio, ou seja, uma linhagem espiritual, que todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, seria filha de Adão, portanto, pecadora. Todos somos filhos de Adão, isto é, pecadores. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5, 18 e 19. E aí uma árvore, né? Porque Adão foi o primeiro. E aí veio toda a árvore genealógica e que levou o pecado para todos nós. E todos nós nascemos com a natureza do pecado dentro de nós. Todos nós, como eu disse, temos também uma árvore dentro de nós que só dá fruto ruim. A árvore do pecado. Que só dá frutos podres. Isto é, os atos pecaminosos. Nós temos a tendência dentro de nós a pecar. E quando nós correspondemos a essa tendência, geram-se frutos podres. A mentira, a desobediência, a maldade, a impureza, a perversidade, entre outros tantos pecados. Terceiro ponto, se todos somos pecadores, todos nós pecamos. Pelo fato de termos a árvore, nós sempre correspondemos a essa árvore, portanto pecamos. Ou seja, pecamos porque nascemos pecadores. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Quarto ponto, se todos pecaram, então todos são escravos do pecado. Essa é a questão, somos escravos dessa árvore que está dentro de nós. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. João 8,34. Quinto ponto, o presente que o pecado dá, super legal, né? Para aquele que o aceita, ou seja, aquele que comete o pecado, é a morte espiritual e física, pois o salário do pecado é a morte. 6. Se todos pecaram, então o pecado e a morte obtiveram um reino neste mundo. Eles possuíram um reino, porque todos estão sob o seu domínio, o domínio do pecado e da morte. Romanos 5,17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, porque ele abriu a porta. Lembra do primeiro ponto? Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, a frase continuaria, mas depois vocês vão entender por que eu cortei a frase aqui, ok? Ou seja, nós temos uma dívida eterna com Deus. E aí nós vimos que o pecado de Adão contra Deus gera a ausência deste Deus. Deus tem que se separar. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí eu contei uma historinha que eu vou fazer questão de contar aqui, porque o pessoal gostou bastante. Imagina que vocês me dessem um tapa na cara. Vocês seriam presos? Provavelmente não. Agora, se vocês derem um tapa na cara da Rainha Elizabeth, vocês serão presos. Por quê? A dignidade aos olhos dos homens, a dignidade e a autoridade da Rainha Elizabeth, agora não tem mais como porque ela já morreu, né? Mas vamos supor, é maior do que a minha dignidade. Ou seja, o tamanho da dignidade daquele que leva o tapa é o que vai determinar qual é o tamanho da sua culpa. Como a Rainha Elizabeth tem mais dignidade, a culpa de você ofendê-la é maior do que se você ofender a mim. A dignidade do ser ofendido determina a culpa do ofensor. Nós demos um tapa na cara do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Pai. Qual é o tamanho da dignidade de Deus? Infinita. Deus tem uma dignidade infinita. Portanto, a nossa dívida para com Deus é infinita. Temos uma dívida eterna com Deus. Não temos como pagá-la. E por isso precisamos de Jesus. Porque Ele pagou em nosso lugar esta dívida. Porque Ele é Deus.
Somente o próprio Deus poderia pagar uma dívida contra Deus. Porque Jesus é eterno. E ao mesmo tempo ele tinha que ser homem, porque foi o homem que foi o ofensor. Por isso Jesus é 100% Deus e 100% homem. Se não fosse assim, nós não teríamos um Salvador capaz de pagar a nossa dívida. Então olha a nossa condição antes. Efésios 2. O slide que tem a cobra. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Essa é a nossa condição. Essa é a condição do mundo no pecado. Olhe a condição do mundo no pecado. Leia esse texto de Efésios 2, versículos de 1 a 3, e veja a condição humana pecadora. Só que veja o versículo 4. Glória a Deus. Porque na palavra existe um mas, existe um porém. Não acaba assim. O Senhor Jesus tem um porém nas nossas vidas pecadoras. Veja a continuação desse versículo de Efésios capítulo 2. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Graça pelo favor, pelo presente que vocês não merecem. Vocês são salvos. Nós somos salvos. Mas Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Pai nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Com esse texto nós vimos que, e com outros também, que Jesus não pagou para o diabo a dívida. A dívida era contra Deus. Jesus pagou para Deus. O sacrifício foi oferecido a Deus e não ao diabo. Jesus não deu a vida dele para o diabo. Jesus deu a vida dele para Deus, porque quem é o ofendido na história? Deus. Só que como nós estávamos separados de Deus, o diabo foi e nos dominou para si. Agora, quando Jesus paga para Deus, ele ganha a legalidade de nos arrancar do poder do diabo. Ele não foi pedir permissão, ele não foi pedir licença para o diabo. Ele foi e nos arrancou do poder das trevas, porque ele é o nosso grande general. Ele foi como um grande general, como um grande rei, em direção ao império das trevas e nos arrancou. Mas a legalidade, a permissão para ele fazer isso, foi dada por Deus e não pelo diabo. Isso é muito importante. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Estamos em outro reino. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Aqueles que creram e aqueles que aceitaram. Mas ele cancelou o registro de dívidas contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Mas Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ou seja, Deus... Vou fazer uma ilustração aqui. Deus pegou o nosso pecado, a nossa árvore, e colocou sobre Cristo. E então ele julgou o pecado em Jesus. E o pior para Jesus foi quando Deus fez assim. Porque ele não pode olhar para o pecado. Ele não pode ter contato com o pecado. E aí Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? E aqui o nosso pecado foi julgado em Cristo na cruz. E aí ele pegou a vida perfeita de Jesus, de dentro de Jesus. Ele tirou a vida perfeita, obediente de Jesus
e colocou sobre eu e você, sobre nós. E agora, quando Ele olha para nós, Ele vê a vida perfeita, o sangue perfeito de Jesus Cristo. Mas o que Ele quer não é só isso. Ele quer pegar esta vida que está sobre nós, essa vida que está sobre nós, e Ele quer formar esta vida dentro de nós, inteiramente, dentro de nós. Isso é ser filhos conformados, transformados à imagem do primogênito de Jesus. Filhos que se tornam parecidos com Jesus. Cristo formado em nós. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, agora, arrependam-se e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam apagados. Como nós podemos nos apropriar desta obra de Cristo na cruz, pagando a nossa dívida eterna? Nos arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados a Deus e crendo que Ele nos perdoa, crendo na sua obra, crendo em Cristo Jesus. Arrependimento e fé. Ou seja, o Pai enviou seu Filho. Deus Filho se fez homem. Jesus foi um homem perfeito, abrindo uma nova classe da humanidade. Nós tínhamos a classe de Adão, pecadores. Mas agora aqueles que estão em Cristo são nova criação, novo homem, segunda classe da humanidade, ou seja, segundo homem. Fechando a classe antiga, o último Adão. Ou seja, Jesus levou sobre si todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade. De antes, de agora e de depois. Ou seja, ele fecha a classe Adão, o último Adão. Ele é o último, porque foi sobre ele que foi levado esse pecado. Mas ele, ao mesmo tempo, quando ele ressuscita, ele abre uma nova classe. O segundo homem, o novo homem, que é ele mesmo e todos aqueles que nele estão. O primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão é espírito que dá vida. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se do novo homem, criado para ser verdadeiramente justo e santo como Deus. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus são salvos da morte eterna e são incluídos neste novo homem Jesus. Isto é, no Filho de Deus, tornando-se assim filhos de Deus, como e com Jesus. E aí, os últimos slides, nós temos diversos textos de Romanos 5, em que temos a parte ruim que aconteceu. O pecado é o slide 33. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, enquanto o pecado de Adão levou à condenação. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Agora veja o lado bom. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Parte ruim. Mas olha agora a parte boa. Glória a Deus. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva, o presente de Deus, nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida para todos. Por causa da desobediência de Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, uma só pessoa, Jesus Cristo, muitos serão declarados justos. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Aleluia. Então nós vimos a gravidade do pecado, uma ofensa ao Criador, mas, e aí deu legalidade, abriu a porta para todos nós sermos pecadores. Mas Jesus Cristo foi perfeito, obediente até a morte e morte de cruz. Sofreu as consequências, a condenação que era nossa. Pagou a nossa dívida para Deus. E pode hoje nos levar de volta para Deus. E para que tudo isso? Para ficar assim? Não. Ele fez tudo isso para que sejamos filhos como Ele é, ou seja, nos tornarmos parecidos com Jesus, para reinarmos com Cristo como Ele reina, para sermos sacerdotes como Ele é sacerdote, ou seja, filhos parecidos ao Filho, reis que reinam para a glória do Pai, sacerdotes que levam a presença do Espírito de Deus por toda a terra. Para isso Ele nos criou. Amém? Deus abençoe todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok?